Vou digitar aqui o número aqui. Essa aqui é minha. Eu queria saber o seu ponto de vista, mestre, no contexto do ritual da roda, né? Pela sua vivência que o senhor teve com a capoeira Angola, né? E eu trago muito, eu não sou angoleiro, mas eu vivenciei muito a capoeira Angola, né? Eu gosto muito. E eu trago muito essa questão da ritualidade, da harmonização de roda, de energia, né? A questão meio espiritual, que você tem que estar bem de espírito para estar numa roda e transmitir uma energia boa, né? E aí eu queria saber, nessa questão, o seu ponto de vista, quando a gente fala em questão de espiritualidade dentro da roda, as pessoas confundem muito, né, com questão de religião, né? E aí eu queria que o senhor explicasse um pouco também dessa questão dessa espiritualidade, por vários fatores, né, enquanto mestre capoeira, enquanto praticante também de um segmento, né? Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu sou até suspeito também, da Umbanda, né? Também sou umbandista, mas uma coisa que eu em mim é que eu nunca misturei religião com a capoeira. Para mim, a capoeira, ela tem sua fundamentação. E a gente tem que respeitar quem está ali. Se a pessoa é católica, tem que respeitar. Se é evangélico, se é ateu, ou se não está ligado a nenhuma religião, porque tem pessoa que não é ateu, mas ele é o chamado espiritualista também. Por exemplo, essa espiritualidade que você colocou muito bem, a gente tem que fazer a diferença de religião para espiritualidade. Religião é quando você tem uma determinada doutrina dogmática, ou mesmo que não seja tão dogmática, mas que você segue aquele padrão e que ali você está instituído dentro dela, colocado dentro dela. E a espiritualidade você está aberto, mas mesmo aberto, você sente que além do corpo físico, tem uma energia que passa, e essa energia não é só a ótica, não é só o calor, não seria somente a luz, mas também seria o quê? Seria a energia espiritual, que existe, a gente sabe que existe, né? E dentro da roda de capoeira tem todo um mistério, tem toda a energia. E como você sabe, até dentro da própria ciência, o Newton, o Einstein, eles tinham espiritualidade, não era a espiritualidade da igreja, de estar dentro da igreja, mas tinha uma espiritualidade universal, que ele sentia que tinha algo ali. O Einstein conseguiu descobrir a maior parte dos seus conhecimentos através de uma intuição que ele não sabia explicar. Tudo isso é a espiritualidade tocando. E aquela energia do que ele fazia dentro da física, né? E dentro da capoeira nós temos hoje uma rota, que ali tem uma energia, não tem para onde. É uma energia. Eu, quando iniciei a capoeira, muitas vezes eu percebi a presença de pretos, de escravos ali dentro da roda, também de índios, senti a presença de índio, de guerreiro, até guerreiro que eu nem conhecia. Porque, no caso, como médio, eu senti essa sensibilidade. Só que eu nunca misturei. Nunca fui dizer, aluno tal, tem que fazer assim. Não. Cada um segue da sua forma. Até que chegar, mestre, isso aí é besteira. Tudo bem, mas tem que respeitar a opinião da pessoa. E essa energia é a energia da própria capoeira. O berimbau tocando, os instrumentos tocando. Hoje em dia, se a gente pode até entrar rapidamente aqui, mas muito rapidamente falar aqui, da questão de que a própria física moderna, ela fala que tem a teoria das cordas, que tudo vibra, que são estruturas que estão infinitamente menor do que o próprio átomo, menor do que as partículas do átomo, e que rege todo o universo. Então, quando você toca um berimbau, não tem para onde estar vibrando. Isso é uma prova, está vibrando, então a energia está ali. Eu tenho uma teoria comigo que dentro da roda de capoeira sempre está a energia do mestre Pimba, do mestre Partim, dos outros mestres das antigas, e das pessoas que estão ali dentro. Agora, dentro da minha visão, lógico, né? Quem é de outras doutrinas vai dizer que não existe nada disso. Mas a gente não pode negar, quando toca o berimbau, a gente fica arrepiado, rapaz. Quando canta uma música. Então, essa ritualística da capoeira, ela é uma ritualística espiritual, mas não religiosa. A gente tem que fazer a diferença disso aí. E uma energia que toca no coração, na alma e na mente de cada capoeirista da sua maneira própria. Eu não gosto de ficar naquela história, mesmo sendo uma pessoa da minha própria religião, ficar dizendo, tu tem que fazer isso aqui. Não, cara, peraí. A capoeira é neutra, é democrática. Pode estar no pé do berimbau um judeu e um muçulmano. Pode estar um ateu e um religioso
fervoroso, não interessa. O que vai predominar é a espiritualidade da capoeira, que eu acho que ainda é maior do que tudo isso. É o meu pensar, é isso aí. E a ritualística é lá, berimbau tocando, os instrumentos, e cada escola tem sua ritualística particular, que eu respeito profundamente. Tem uma pergunta aqui, que é saber sobre a questão espiritual, a sua questão espiritual, que é da Umbanda, e o trabalho de caridade que o senhor faz, né? Que é um trabalho... O trabalho na Noruega, exato. Fazendo relação da Umbanda com do meu trabalho espiritual, do meu lado espiritual. Isso. Não, é como eu acabei de falar, na verdade, eu sou democrático, eu não misturo as coisas. Eu posso estar no meio de pessoas que a pessoa pensa até que eu sou um ateu, que eu não estou comentando de religião, não estou interferindo. Se você puxa na religião, aí eu me empolgo, eu começo a falar e tal, como eu sou. Mas, assim, com relação à Noruega, eu posso dizer que lá, as pessoas, inclusive, nós fizemos um trabalho, nessa última viagem que eu fui à Noruega, o ano passado, a gente visitou uma escola, uma faculdade, que ela era totalmente religiosa. Mas é porque o Marcelo Coringa treina com a gente, o Marcelo estava me acompanhando na viagem, e ele queria fazer um intercâmbio entre a faculdade de lá, que ele é professor aqui na Universidade Estadual. Um intercâmbio entre a Noruega e o Piauí. E nós encontramos um rapaz que ele falava inclusive português, e era um pastor de uma igreja anglicana de lá. E aí nós fizemos essa correlação da história da cultura do Brasil, eles que já tinham vindo do Brasil em São Paulo, Rio de Janeiro, conheciam o Brasil, e teve uma relação, nós conseguimos fazer uma relação da cultura brasileira, da espiritualidade brasileira e até religiosidade, por que não dizer da Umbanda, com a questão da espiritualidade com as pessoas da Noruega, que eles têm a espiritualidade deles diferente, que até parece que nem tem, que eles são assim meio estranhos, né? Mas, na hora lá, deu para a gente fazer essa correlação, mas assim, uma correlação, como eu disse, espiritualista, não de religião. A Umbanda eu não misturo, mas a Umbanda é bom porque ela me fortalece espiritualmente para tudo que possa passar, né? Então, a Noruega é um pedaço meu, né? Um pedaço de mim lá com a capoeira, né? Então, a correlação seria essa. Certo. Deixa eu ver se eu consigo reformular uma aqui. Já está chegando outra aqui também. Dentro ainda desse contexto, porque é uma coisa assim muito delicada, né? De falar isso dentro da capoeira, porque às vezes eu já fui taxado muito, né? E às vezes as pessoas me chamam de preconceituosa, né? Pelo fato da gente ou não querer fazer, ou faz uma coisa assim, de relance assim, que acontece, né, de momento, e as pessoas não sabem, às vezes, né, como eu falei na live do Comércio Neném, a questão desse modismo, né, voltando à pergunta lá do modismo, que hoje está no auge, mas a questão dessa espiritualidade dentro da capoeira, que às vezes o camarada que tem um segmento, ele se agacha no pé do berimbau e faz sua ritualidade ali dele, né, própria dele, né? Já outra pessoa que está do lado achou bonito, mas ele não sabe o que é aquele dali, né? Então, aquilo tem um significado para o camarada que está fazendo, né? Só ele sabe aquele significado. E aí eu queria saber a sua opinião, que o senhor pode deixar para essa galera que faz essas cópias, digamos assim, né? Desses momentos, principalmente, que isso é muito importante, essa questão, né? Tucano, essa tua pergunta é tão interessante, porque ela me abriu aqui para uma outra coisa também em relação a isso. Sem perder o foco do que tu me perguntou. Para a questão de pessoas que querem transformar, tipo assim, capoeira gospel, capoeira do movimento negro, quer dizer, de religiões africanas, entendeu? Então, assim, eu respeito o movimento, mas eu acho errado obrigar o grupo a seguir aquilo aqui. Tem pessoas que não querem seguir aquilo ali. Eu acho errado forçar uma doutrina, uma religião em cima da capoeira. Eu acho errado. E a outra, é como você muito bem colocou, e as pessoas já perguntaram também, alguém fez um determinado, tem pessoas que faz ali os 5 Salomão, né? Então você faz uma cruz, faz um símbolo de uma entidade, alguma coisa rapidinho com a mão. Eu acho assim, no meu modo de ver, são duas coisas. Primeiro, ou não vai ter efeito nenhum para aquela pessoa, porque ele não sabe nem o que foi que aquele outro chamou, porque na verdade o chamado é com o coração, não é com o símbolo nem com a ritualística que você está fazendo. O ritual não vai te mostrar, não.
Você, vamos dizer que eu fiz uma cruz aqui no pé do berimbau com o dedo. Aí alguém vai, achou bonito, faz uma cruz também. Mas aquela pessoa não sabe o que estava dentro de mim, quem eu estava chamando, quem eu estava concentrando, quem eu estava pensando. Então, não vai ter efeito nenhum para ele. Eu acho mais que vai ser decidido. Não vai ter efeito de nada. A não ser que a pessoa saiba o que eu fiz, tente concentrar e vai depender da energia dele. Mas, acima de tudo, eu acho que não precisa fazer esse modismo, não. Não precisa disso, não. Não precisa copiar ninguém, não. Todos nós temos nossas realidades. Temos nossas doutrinas, nossa maneira de ver a Deus. Então, não precisa ninguém copiar ninguém. Porque cada um vai estar com um sentimento ali diferente do outro. Certo. O Borrachinha pergunta aqui de novo. Axé de Bamba Teresina. Se ele... A questão como é que eu posso falar? Se tem alguma pesquisa que os indígenas também têm contribuído com a capoeira, qual sua posição e se tem alguma referência de pesquisa? Certo. Olha, quando eu estava iniciando a capoeira, em 1980, ali com 78, em 1981, eu comecei em 78, aí 79, 80, 81. Mais ou menos no ano de 81 eu comecei, como eu te disse na hora, eu percebi assim, a presença de negros, de malandro, de índio, e toda essa força que hoje em dia eu encontrei todos eles na banda, né? Explicação do que eu via lá. E os índios têm uma participação muito grande na capoeira, são guerreiros, estão lá dentro da capoeira muito forte. Eu mesmo, dentro da roda, o tempo que eu joguei, o tempo que eu treinei, para mim, eu tinha um mentor, né? Eu tinha um guia comigo que era um índio, que jogava comigo na roda de capoeira. E eu fazia minha saudação lá para ele, pelo berimbau e tudo mais. Então, veja bem, essa questão dos índios na capoeira, o próprio nome, capoeira é capoeira, um vocábulo tupi-guarani, capoeira, né? Mato ralo, mato que foi ralado. E eu me lembro que eu pensava assim, como é que eu fazia essa correlação do índio com a capoeira? A capoeira é coisa de preto, é coisa de negro. No Brasil, para mim, eu tenho a minha ideia de que a capoeira tem começado o escravizado aqui no Brasil. Criou a capoeira com a necessidade de se libertar. Não acredito muito nessa história de Princesa Isabel, não. Princesa Isabel foi só um rótulo. Então, como é que se conseguia realizar isso? Mas não conseguia explicar. Diz uma história muito antiga que nos contos de Padre José de Anchieta, que dizia que eram contos da costa do Brasil, uma coisa assim, ou artigos da costa do Brasil, que ele disse que viu silvícolas fazendo movimentos acrobáticos, eu fico até arrepiado falando isso. Era como se fosse fazendo a junção movimentos de capoeira. Mas eu não posso provar isso, dizer que isso aconteceu, nem posso ter o documento de mão, não tenho esse documento para provar. E eu conheci no Ceará o mestre de capoeira, que foi, o mestre parece que foi Luiz Renato. Tem o Zé Renato, Luiz Renato. Na cidade de Crateús, ele estava lá, e ele mostrou para mim um trabalho que ele estava desenvolvendo, que ele disse que ia mostrar ali, através daquele trabalho, a participação do índio dentro da capoeira. Depois eu perdi o contato, eu fiquei louco para pegar esse trabalho, não sei como ele estava fazendo, quais eram as fontes que ele estava buscando, mas eu fiquei muito interessante em tentar saber isso. Mas como eu não encontrei, eu continuei me estudando a questão do negro, a questão do que estava mais fácil para mim entender, viu? Certo. E é algo também de se repensar, né? Tipo, o cachixi que a gente usa hoje Sim. é uma questão muito do negro. O próprio berimbau, eu fiz umas pesquisas, né? E futuramente, se der tudo certo, eu pretendo publicar esse artigo falando sobre o berimbau, que o berimbau tem relatos de não sei quantos milhões de anos atrás, ele é considerado como se fosse o tetravô do arco e flecha, né? E tem essa ligação, né, muito próxima, né, dessa... Então tem muitas coisas que a gente às vezes não se dá conta, né? Como o mestre, o finado e saudoso mestre Patinho, ele sempre debatia sobre isso, que a capoeira ela é afro-indígena, né? Sim. Ele sempre dizia isso, que ela é afro-indígena. Então a gente tem que desmiuçar um pouco mais, né, essas questões. E só completando
sua resposta para a resposta do rapaz. Eu não lembro agora o nome, mas tem um rapaz da Muzenza que ele trabalha em cima desse artigo também, que a capoeira ela é afro-indígena, né? Ela tem uma ligação muito forte com o índio. Eu vou ver se eu tento lembrar aqui e falo no decorrer da live. Senão eu vou colocar lá quando eu postar no mural, no Face, no Instagram, e eu coloco lá a referência. Okay. Tem uma pergunta aqui do Reis, né, que mandou aqui, do professor Reis. Ele fala assim: o que o senhor acha do estado do Piauí não ter um projeto tal como foi feito agora para o Rio de Janeiro das artes marciais e a capoeira nas escolas do estado? Não podemos negar que a capoeira é mais valorizada em países como Israel e em outros países da Europa e ensinada nas escolas, levando assim vários capoeiristas a irem ao exterior para trabalharem com a capoeira? Eu acho que realmente a gente tem que lutar por isso, né? Tudo que é em benefício da capoeira, e principalmente da comunidade em que nós estamos inseridos, no caso do Piauí, seria sim de que a gente pudesse realmente ir atrás, lutar por isso. Nós agora temos 2 federações de capoeira já aqui em Teresina, né? E eu acho que a própria federação poderia ir em busca disso, lutar, seria uma busca para tentar ver isso, da forma com que foi conseguido pelo Rio de Janeiro, conseguir para o Piauí, porque seria de bom tamanho para todos nós, né? Então, como ele colocou muito bem aí, eu concordo com ele, eu acho que é bom para a capoeira, está inserido nisso aí, porque tudo que for de bom para ela, tudo que for para que ela possa crescer, é que louvável. Então, eu concordo com você, a gente tem que ir atrás disso e tentar conseguir, como o Rio de Janeiro conseguiu, não só isso, mas os outros benefícios que tem para a capoeira. Certo. Tem aqui o Carlos Henrique Andrade. Gostaria de saber a sua opinião, mestre, sobre a capoeira nessa pandemia. Vamos precisar nos adaptar temporariamente e voltar às atividades, ou vamos aguardar uma solução definitiva? Bom, a capoeira na pandemia está me mostrando umas coisas muito engraçadas, sabe? Sabe o que é? Eu tinha determinados capoeiristas que eu não via nem treinando. E agora os verdadeiros máquinas treinando aí, mandando todo mundo para todo lado. Eu estou vendo cada especialista que disse, rapaz, eu vou perder meu cargo de mestre aqui, porque tem gente que eu não sabia do caminho, nem que eu sei que treinava capoeira. Mas, rapaz, eu estou vendo cada documentário, os caras treinando e mostrando. Todo mundo. Quando eu retornar às aulas, é bom porque eu não vou ter trabalho com ninguém, eu vou pegar pesado porque todo mundo está em forma na minha academia. E os outros grupos, eu estou vendo que é gente treinando. Rapaz, gente que não pode dar uma pernada, que tem problema, que tem dor, que tem. Eu vi esses caras fazendo treinamento aí com esse rapaz, pelo amor de Deus, estão muito bons aí. Gente até de idade avançada. Eu digo, bom, a pandemia, o que ela trouxe aí, não foi capoeirista esperando nada, não, meu amigo. Os capoeiristas estão treinando feito doido aí, então isso é muito bom. E as aulas que nós fizemos aqui no Raiz do Brasil, e uma aula, foi muito bem organizada aqui, os mestres dando aula, cada dia, um dia era o mestre Papiba, lá de Santa Cruz da Califórnia, outro dia foi eu que dei aula, outro dia foi o mestre Papagaio de Recife, outro dia foi o mestre Ralil de Brasília. Então eu notei que o grupo todinho se reuniu e todo mundo fazendo aula. E para não ficar na mentira, ele perguntava assim, mostra uma foto de você treinando. Rapaz, mas era tanta gente treinando, era tanta imagem, comprovando que o pessoal estava treinando. Então, Tucano, a pandemia está botando esse povo para treinar. Isso é verdade, mestre. A gente tá olhando aí, eu fico acompanhando. O contramestre feiticeiro fez um post que ele disse assim, rapaz, essa mesma questão que o senhor acabou de falar. Tanta gente agora fazendo live, treinando, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Que a gente não vê essa galera em evento, nem em roda. Em roda, nem na academia, tá? Treino. Tem outra aqui. Tá. Mandaram aqui para mim aqui. O nome do rapaz é o Mac Iver, de Belém do Pará. Tem um portal chamado Tucumã Brasil, sobre a questão da capoeira indígena. Sim, da Muzenza. Tá legal. Mandaram aqui já a referência aqui. Muito obrigado aqui a pessoa que mandou. Poxa, que legal. Eu vou querer. Eu gosto de pesquisar assim, olhar. Isso traz muita coisa interessante pra gente, cara. Tem um rapaz aqui que também fez um comentário aqui. Aqui em Roraima tem aldeias indígenas.
quem tem capoeira muito forte, né? Deixa eu ver aqui, Terror, um capoeirista de Roraima. Terror, eu conheço Terror. Grande Terror. Tudo bem, Terror? Não, lá tem as tribos. Agora é aquela tal história. Precisa saber, assim, hoje em dia tem capoeira em todo lugar. Aí tem que ver que capoeira já foi para muito lugar, já levada pronta, né? Agora saber na origem, na raiz, se realmente teve. Eu acredito que tem a participação do índio, sim. Eu acredito. Eu também, a gente está nessa busca aí, né, mestre? De pesquisar e saber. E comprovar, né? Porque a gente pode falar, a gente tem que ter documentação nas coisas, porque chegar e falar é muito fácil. Agora, você segurar com documento ou com alguma prova, né? E se você não tem certeza, como eu disse no começo, e todo momento da minha fala, que coisas que eu não tenho certeza, eu não seguro, porque aí eu não posso provar, né? Então tem que ficar tranquilo, né? Isso. E é até complicado, porque assim, às vezes você faz uma pesquisa e de repente seja uma coisa que não seja realmente verdadeira, você publica, né? E aí o cara que realmente sabe, no caso, vamos um exemplo, eu vou falar de um artigo sobre o mestre Tucano. Aí eu publico um artigo sobre o mestre Tucano. Aí o mestre Tucano vê e aí está errado. Como é que ele vai dizer que está errado? Ele tem que criar outro artigo, fazer outro recorte para poder dizer que aquele artigo que saiu primeiro estava errado, né? Então isso é um pouco complicado quando sai dessa forma, né? Mas a gente tem que ir em busca. A Margarida de Amapá já mandou aqui. Muito obrigado, Margarida. O mestre também agradece aí. Vou passar para ele aqui a questão da referência lá, mestre, da capoeira indígena, do rapaz lá da Muzenza. Sim. Do artigo, tá ok? Vamos tá aqui. Já pegou, né? Ela manda. E não tem, deixa eu ver, acabou, acho que ninguém mandou mais. E vou lhe deixar o senhor terminar aí, que aí já tem outra marcada para daqui a pouco, né? São o que, 5h20 aí já? Não, 4h20, né? 4h20. 4h20. E aí eu queria já agradecer, mestre, o seu tempo, sua disponibilidade, né? De estar passando um pouco da sua vivência, né? Sua história, sua trajetória na capoeira. Esclarecer algumas coisas para a gente, né? E como é que eu posso falar? Esse material ele tá servindo para mim, né? Espero que vá servir também para outras pessoas. A gente está salvando, já respondendo a pergunta aqui do Alon PS Mata. A gente vai estar salvando as lives no YouTube. Eu vou deixar, já tem algumas lives salvas. O link está na descrição lá de cada postagem, né? E aí se inscrevam também para ajudar o canal, sigam lá, né? Se inscrevam no canal do YouTube e no Instagram também, sigam lá a gente, que esse trabalho é uma curiosidade que eu tive, né? De conhecer um pouco da história da capoeira do Piauí. E a capoeira do meu estado eu conheço, né? Não conheço tudo, mas 80% de estar perguntando, que eu sempre fui um cara chato para estar pesquisando, né? Eu sei, né? E aí agradecer também o meu mestre, né? O mestre escravo, que me deu um suporte aí, serviu de cobaia para a primeira live, né? E a gente vai prosseguindo, mestre. E aí quero que o senhor deixe aí uma mensagem para a gente, né? Bom, de antemão, eu queria te agradecer do fundo do coração pela oportunidade que você deu, não só para mim, mas para todos que já passaram por aqui, os que vão também ainda passar para falar. Você deu essa oportunidade para a Capoeira do Piauí. Como você muito bem colocou, não dá para chamar todo mundo, né? O espaço, o tempo não dá. Mas muito obrigado. E se algum dia que você estiver por aqui pelo Piauí, pode nos procurar aqui, que você será muito bem recebido, não só por mim, mas pelo meu grupo e também pela Capoeira do Piauí. Você sabe disso. Você já esteve aqui também, né? Você sabe disso. Então, quando você estiver por aqui, será uma honra te recepcionar aqui no Piauí, no nosso grupo também. Muito obrigado por isso aí. E dizer assim,
deixar o recado, um abraço para todos os capoeiristas, para continuar sempre treinando, continuar sempre acreditando na capoeira. Acreditando como? De todas as formas. Ela como luta, ela como educação, ela como ginástica, ela como meio de vida, ela como educação, ela como cultura. E o brasileiro não ter vergonha de ser capoeirista, não ter vergonha da capoeira, que a capoeira só tem dado coisas boas. E alguma coisa ruim que tenha acontecido não foi culpa da capoeira, foi pela própria pessoa, e que você tenha sempre o coração aberto para aprender muito com capoeira, que ela é muito grande, e através dela você ao mundo se jogar. Então, acreditar na capoeira, como eu sempre acreditei. Eu passei por um momento muito difícil de capoeira, que poucas pessoas passaram. Numa cidade, com ninguém que gostava de capoeira, ninguém acreditava em capoeira. A capoeira era tida como um preconceito muito grande, como eu disse no início, e hoje eu estou aqui alegre porque realizado através não só de mim, mas dos meus alunos, daqueles que eu formei também, e das pessoas, dos outros grupos de capoeira. Da capoeira, de um modo geral, o que ela conseguiu fazer, e o que as pessoas conseguiram fazer em capoeira, eu me sinto muito alegre, muito realizado, muito feliz. Porque, na verdade, foi muito difícil. Eu vejo hoje pessoas falarem assim, mas a capoeira é tanta dificuldade, não sei o quê, porque você não conheceu lá atrás como é que foi. Lá atrás era muito mais difícil, muito mais pesado, muito incompreensível até. Mas hoje em dia não, hoje em dia a capoeira está boa, está tranquila, faz quem pode, faz quem quer. Então, o recado seria assim, acreditar na capoeira. E você, Tucano, muito obrigado, você que é meu xará, né? Muito obrigado aí pela oportunidade, não só minha, mas de todas essas pessoas maravilhosas que você convidou aqui. E lembrando que eu assisti todos eles, acompanhei todos eles. Tá, agora eu vou também assistir os outros que virão. Você vai entrevistar também para frente aí, viu? Tá ok. Muito obrigado. Obrigadão, mestre. Boa noite, boa tarde ainda aí, né? Finalzinho de tarde, aqui já é noite já. E boa noite. Boa live aí, também bom trabalho, beleza? Tá, obrigado. Um abraço, mestre. Um abraço.